mais um projeto 5 em 5 e o tema de hoje são 5 dificuldades que eu tive na maternidade. Que eu tive, que eu estou tendo, tá? Então, para quem não conhece, esse projeto 5 em 5 é um projeto que eu tô fazendo com a Lorena Gontijo, com a Mariane Lima de Faria, com a Michele Souza e com a Marília Ribeiro. E elas acabaram de postar junto comigo esse vídeo hoje, tá? Então eu vou deixar o link delas aqui embaixo no box de informações para vocês darem uma passadinha lá para saber quais foram as dificuldades delas na maternidade também. Uma das minhas dificuldades com o Matheus, tópico 1, foi de ficar sozinha com ele, porque eu morava numa cidade distante da minha família e a família do meu marido também tinha outros compromissos, então não podia ficar comigo. Então minha mãe ficou comigo uns 6 dias e depois eu tive que ficar com o Matheus sozinha. Então foi difícil, eu fiquei muito insegura. Eu sempre gostei muito de bebê, eu sempre tive muito jeito com bebê. Eu ajudei a criar os meus irmãos, mas só que quando você vê aquele bebê recém-nascido ali e você ter que tá ali com ele sozinho, com todas as responsabilidades. Eu tinha muito medo dele engasgar, eu tinha muito medo dele gritar, chorar muito e eu não ter com quem contar ali no momento. Mas graças a Deus, Deus foi muito bom, que Matheus foi um bebezinho, assim, um anjinho. Ele não chorava, Matheus não chorava, gente. Quando ele começava a chorar de fome, eu já dava o peito para ele. Então, graças a Deus, Deus sabe de todas as coisas e eu não tive, foi uma dificuldade na minha cabeça, mas com o Matheus eu não tive dificuldade. Foi aquela insegurança que eu tive mesmo. A segunda coisa foi a amamentação. Não a amamentação em si, com bico de seio, de pega de bico, nada disso. Foi que o Matheus, com 1 mês e meio, ele começou a chorar muito e a gente não sabia porquê. E ele chorava. E eu caí na loucura de dar uma mamadeira de fórmula para ele. E ele mamou e dormiu a noite toda. E quando foi no outro dia, eu dei de novo a mamadeira para ele, ele mamou e dormiu a noite toda. E depois que ele pegou a mamadeira, ele não quis mais meu peito. Então, com quase 2 meses, ele largou mesmo, ele não queria. Eu colocava o meu seio na boca dele e ele chorava, ele não queria do jeito nenhum. Tem um vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aqui em cima, falando sobre a amamentação, a minha experiência. Então, foi uma dificuldade, foi um momento muito difícil. Foi quando o Matheus começou a largando o mamar, o meu peito. O terceiro tópico foi os primeiros dentinhos. Quando ele estava com 5 meses, começou começou ficando inchada a gengiva dele. Então foi bem difícil pra gente, porque ele ficava muito irritado, ele ficava só querendo colo, mudou totalmente com o jeito dele, que ele sempre foi muito calminho. E com o começo desses dentes aí, ele começou ficando muito agitado, ficou muito nervoso, muito enjoadinho, até romper. Quando rompeu os dentes da frente, depois começou a querer romper os molares aqui. Ele deu diarreia, então foi bem difícil. Deu até uma rinite muito forte que a médica falou que pode ser do dente. Que quando o bebê começa a nascer no dente, a imunidade dele abaixa porque inflama a gengiva para poder nascer. Gente, eu tinha muita dúvida sobre isso e eu tenho certeza agora que inflama mesmo, porque a gengiva do Matheus ficou amarela de pus. Até o dente romper ficou amarela de pus. Então ele teve febre, ele teve uma virose e ela falou que tudo por causa do dente, porque a imunidade baixa e a criança fica mais propensa a pegar um tipo de vírus, tá? Então a quarta
foi a fase que... o quarto tópico foi uma fase que o Matheus ficou grudado em mim, mas grudado, ele não deixava eu ir no banheiro fazer xixi, ele não deixava eu respirar. Foi na fase mais ou menos dos 6, quando ele ia completar 6, 7 meses, assim. Ele não queria ficar sem mim, ele queria só eu e era só eu. Tipo assim, quando eu tava sozinha em casa com ele, sabe? Quando chegavam outras pessoas, meu marido, minha mãe, ele ficava super bem com outras pessoas, sem me querer. Mas se ele tava em casa sozinho comigo, ele só queria o meu colo, ele só queria eu. Eu não podia colocar ele no carrinho ou em outro lugar para eu poder fazer nada. Então foi uma fase bem difícil. Quem me assiste aqui desde o começo sabe que eu começava a gravar vídeo e ele ficava no meu colo e eu reclamava muito que ele não estava deixando eu gravar vídeo. Então foi uma fase bem difícil. E um relato assim bem complicado foi a primeira febre do Matheus, porque o Matheus ficou até 11 meses de idade sem dar febre, e aquilo pra mim era uma glória muito grande, sabe? Coisa de mãe mesmo. Eu me senti o máximo de ter um bebê que ainda não tinha dado febre, e com 11 meses ele deu a primeira febre, que foi uma virose muito forte. O Matheus chegou a dar febre de 39,8, quase 40 graus. Ele se tremia todo, gente, ele ficou molinho, então foi muito difícil pra mim, muito difícil mesmo. Não foi uma fase, foi um acontecimento. Mas como me marcou muito, eu quis vir aqui dividir com vocês, né? Então, gente, esses foram os 5 momentos e fases, acontecimentos difíceis que eu passei com o Matheus. Como eu já falei, passa lá no canal das outras meninas, passa lá no canal da Michele Souza. Eu acredito que vocês já conhecem a Michele, mãe do Miguel. Ela também tá falando sobre esse tema, né? Acabou de postar o vídeo junto comigo. Então passa lá no canal da Michele Souza. Um beijão, amiga, pra você conferir o vídeo dela também, tá? Então, gente, é isso. Se gostou, curte o vídeo aí pra ajudar a gente aqui na divulgação. Se inscreva no canal se não é inscrito pra ficar por dentro de todos os vídeos. Beijos, beijos, beijos e até o próximo. Tchau!